Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje o assunto é manutenção de índices no SQL Server. Para o nosso teste, eu criei um banco de dados e essa tabela que tem só um campo com uma chave primária não clusterizada. Nessa tabela, eu inseri 10.000 registros aleatórios usando esse comando aqui com esta CTE. Embora seja um volume pequeno para o SQL Server, se nós executarmos esse select que mostra as informações sobre os índices, você vai ver que o percentual médio de fragmentação da minha tabela, apesar de poucos registros, já está gigantesco. Porque essa nossa tabela tem uma definição bem meia boca que eu fiz de propósito, para a gente poder visualizar esses números aqui neste teste. Antes de ajustar essa fragmentação, que seria o objeto desse vídeo aqui, a manutenção de índices, eu quero te mostrar o motivo dela, porque entendendo isso, você vai evitar outros problemas de performance nos bancos de dados que você administra. Então, vem para cá no PowerPoint comigo e é o seguinte, ó, imagina que o quadrado maior aqui é um arquivo físico na tua máquina e dentro dele pode ter uma ou muitas tabelas. Nesse caso, nós temos só a tabela teste. Quando nós rodamos o comando para inserir 10.000 linhas, ele gerou um número aleatório para cada novo insert, para cada nova linha. Então, por exemplo, imagina que ele gerou o 11, depois o 7, depois o 1 e assim por diante, até 10.000 números inseridos na nossa tabela. Quando nós criamos a tabela teste, não foi definido um índice clusterizado, ou seja, não existe uma ordem física para os dados. Então, o SQL vai guardando no arquivo físico à medida que os inserts vão acontecendo, ou seja, se saiu primeiro o 11 vai ficar em primeiro no arquivo, mesmo que o número 1 seja sorteado depois. Ao longo do tempo, isso vai causando uma bagunça danada dentro do arquivo físico, e mesmo que nós tenhamos um índice na tabela que foi criado a partir da chave primária e que por ser não clusterizado vai ser um outro objeto dentro do nosso arquivo físico de dados, quando nós executarmos um select filtrando os números de 1 a 10, por exemplo, o SQL vai ter que ficar catando milho ali para procurar os dados, o que certamente vai gerar um gargalo de performance. Então, o primeiro ponto desse vídeo é que as nossas tabelas precisam ter, sempre que for possível, um índice clusterizado, porque aí os dados são fisicamente organizados a cada insert que acontece. Mesmo assim, mesmo que você tenha um índice clusterizado, no dia a dia, com delete, update, insert, por aí vai, ou enfim, com uso diário, eventualmente os índices vão ficar desorganizados. E é por isso que o nosso select já monta um script de ajuste dos teus índices conforme a recomendação da Microsoft, que é a seguinte: reorganizar se a fragmentação for entre 5% e 30% e reconstruir o índice se a fragmentação for maior do que 30%. Então, executando esse select aqui, ele gera o script de manutenção, que nesse caso vai reconstruir o índice. Rodando esse script de reconstrução do índice, e na sequência, voltando aqui para o nosso select de avaliação, você vai ver que agora o percentual, depois da reconstrução, voltou a uma taxa que seria aceitável, menor do que 5%. Porém, a nossa tabela foi tão mal definida aqui no nosso exemplo, que executando simplesmente mais 2 inserts, nós já voltamos a ter de novo um alto índice de fragmentação. Como você pode ver aqui, executando o select de novo. Só que agora o percentual é menor do que 30%, então a recomendação seria reorganizar o índice, que o script para isso já é gerado aqui no nosso select. Então, pegando esse script aqui, rodando ele de novo, e na sequência, rodando o nosso select de avaliação, depois de reorganizar o índice, nós vamos ter de volta a nossa tabela a um patamar aceitável. Naturalmente que um banco de produção bem definido, como provavelmente você vai ter aí no dia a dia, essa fragmentação não vai ser uma doideira, assim que você dá 1 ou 2 inserts, 1 ou 2 deletes e já vira tudo uma bagunça de novo. Mas não se assuste se você achar por aí no mercado uns bancos com definições tão cabeludas quanto essas aqui. Eu já achei e eu tenho certeza que você também vai encontrar aí na sua vida de DBA. Então, esteja preparado e observe esse tipo de coisa quando você for fazer uma manutenção de índices ou um troubleshoot de performance, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!